Contos aleatórios podem ajudar em temas específicos? O tema da live de hoje foi uma pergunta que eu recebi por um e-mail. E a pergunta é: num relacionamento disfuncional, um relacionamento de casal, como eu posso escolher um conto que venha contribuir nessa temática? Se eu uso um conto aleatório, vai surtir bons efeitos? Olha que pergunta maravilhosa que nós recebemos. Muito bom, gosto muito quando me enviam perguntas, porque eu vejo que eu posso realmente sanar as dúvidas, as verdadeiras dúvidas que vocês têm. Então, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Provocando Movimento, onde eu ensino como você, profissional da área terapêutica, quebrar os bloqueios mentais instantaneamente do seu cliente e movimentar a alma dele, para que ele possa avançar nos processos terapêuticos. E o que você ainda pode conseguir de benefício, né? Usando todo o método que eu ensino para vocês. Eu sou Sandra Maurami, eu sou especialista na arte de contar histórias, consteladora familiar e criadora do método NTM. Então, vamos começar a nossa live falando sobre esse tema. Contos aleatórios podem ajudar em temas específicos? Com relação a um casal que eu atendo e tem um relacionamento disfuncional, como eu posso escolher um conto que venha contribuir nessa temática? Vamos começar primeiro dizendo o que a gente quer dizer com aleatório. O aleatório é um conto que não tem correlação com o tema do cliente, certo? Com o problema que o cliente fala ou que ele quer trabalhar ou a questão que ele está trazendo para você ali naquele momento, no atendimento. Por exemplo, a história do Patinho Feio. O cliente traz lá a questão da adoção. E a história do Patinho Feio é um ganso que foi adotado pela família de paz. Aí o tema tem a ver. É o assunto da história, é o tema central da história, né? É exatamente a adoção. Porque tá lá na cara, né, gente? Tá lá na cara desse conto, é o assunto do conto. Então tem a ver explicitamente com o tema de adoção que o cliente está trazendo nesse exemplo. Agora, se eu for narrar a história da Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, esse conto ele não tem a ver com o tema da adoção, não é o mesmo assunto. Nesse caso, ele seria um conto completamente aleatório. Será que nesse caso, será que se eu contar um conto aleatório, ele pode ajudar nesse caso? Vamos saber o que não é um conto aleatório. Porque a gente precisa deixar isso muito claro para entender sobre o que exatamente vamos falar, do que é e do que não é aleatório. O conto que não é aleatório é aquele que, mesmo que pareça aleatório, ele não foi escolhido aleatoriamente. Pois para escolher um conto, existem alguns fatores, algumas observações que estão além do tema. Que o tema não tem, eu sinceramente, assim, o tema não tem a menor importância para se ter resultado de movimentação da alma e de quebra de bloqueios. É o que menos importa, ok? Então, assim, o tema pode parecer aleatório, mas a escolha da história não é aleatória. Então, respondendo a pergunta, se eu usar um tema aleatório, vai surtir bons efeitos? Então, eu já respondo aqui para você esta pergunta, que é muito melhor você utilizar um conto aleatório, um tema aleatório. Porém, a sua escolha não é aleatória, porque esse é o melhor caminho. Quando você narra um conto pelo tema, o cliente ele já começa a escutar aquela história e ele vai falar, ah, tá, tem conexão com o que eu estou falando. E muitas vezes esse processo não se dá conscientemente, mas internamente ele vai se dizer mais ou menos assim, ah, tá, ela tá me contando essa história por causa da minha questão, então deixa eu ver se eu entendo. E aí ele começa a se envolver num processo totalmente mental, de entendimento. E aí aí você acabou de ser pego pelo bloqueio mental. Aí é a mesma coisa, você sabe aquele pedágio que você chegou e não tem dinheiro para pagar? Então dá meia volta? É a mesma coisa. Então, quando narrar um conto com um tema aleatório, mas não uma escolha aleatória, é quando ele vai se envolver, porque ele não vai fazer a conexão com o assunto. Então, ele vai se envolver, porque aquilo não tem nada a ver com o tema dele, e aí ele será fisgado emocionalmente, provocando, assim, o movimento onde deve ser provocado, na alma dele, nas emoções dele.
Não nas conexões mentais do tipo, ela tá me contando a história do patinho feio porque eu tô trazendo o tema da adoção, então vamos prestar atenção nessa história. E aí eu começo a tirar daquela história conclusões desconectadas, mas são conclusões que a gente denomina como conclusões racionais, é o que eu já falei aqui para vocês, que a razão não está 100% desconectada, ela nunca está desconectada da emoção, mas ela trata daquele lugar assim, que muitas vezes a gente passa assim, não, eu sei, racionalmente eu sei que tem que ser assim, mas emocionalmente não é assim que funciona. Então é esse lugar que a gente deve fugir. E para fugir desse lugar, porque ele é um bloqueio e a gente precisa ir direto na emoção, então para fugir desse lugar, eu escolho um tema, entre aspas, aleatório, mas a escolha não é aleatória. Eu vou dar um exemplo para vocês do que aconteceu comigo. Tem uma história que eu estava num grupo de estudos e eu escutei a história do burrinho. Eu sempre conto essa história aqui porque ela é muito marcante para mim. A história do burrinho, que o burrinho andava nas pedras e bem do lado tinha do sol e tudo mais, e bem do lado tinha o caminho da grama. Quando eu escutei essa história pela primeira vez, ela me tocou, ela me afetou, ela mexeu comigo, mas eu não a entendi. Eu não fiz conexão racional com ela. Eu não trouxe para o consciente o que realmente estava me provocando. Então, eu escutei aquela história e depois que eu escutei, eu ficava assim comigo. Eu fiquei muito tempo assim. Por que ele me contou aquela história? O que aquela história tem a ver? A história não tem nada a ver. Mas tretou, relou, a história vinha na minha cabeça. Tretou, relou, a história vinha na minha cabeça. Quando eu estava lá muito inflexível nas minhas coisas, ou muito teimosa, ou muito querendo que as coisas fossem do meu jeito, a história do burrinho vinha na minha cabeça. E aí, depois de muito tempo, é que eu trouxe para o consciente e eu percebi que a história do burrinho era uma âncora que me trazia para o lugar da flexibilidade, para perceber que eu estava inflexível e ele me trazia para a flexibilidade. Então, é um exemplo de uma história que ela mexe com a tua alma, mas ela vai um tiquinho mais devagarinho, ela vai te movimentando por mais tempo até que você, que ouviu a história, perceba o que aquilo tem a ver com a sua questão. Não é alguém que vai te dizer, porque o que ele vai te dizer é a interpretação dele da história. Então, é o que você vai fazer a conexão. E essa conexão não é por meio de pensamentos racionais, de buscas, de análises. Ela é por uma percepção mesmo. Ela vem à tona. Por quê? Porque ela vem lá do inconsciente. E aí ela está conectada com a emoção. Nós falamos disso na live de ontem, ou de antes de ontem, não sei, onde eu falei para vocês que nós somos um depósito de arquivos das nossas experiências, e esses arquivos estão totalmente conectados com diversas emoções e sentimentos e sensações. Então, de repente, como o conto gruda ali na emoção, no sentimento, na sensação, de repente, se você estiver preparado, ele traz à tona na hora. Se não, ele vai demorar ali para trazer o arquivo para o consciente, mas ele traz o arquivo para o consciente, não é alguém que te fala. É você que faz ali, porque você sabe, só você sabe aonde que a coisa está conectada ali. E não necessariamente conscientemente, né? Mas você sabe, tá em você. E tem exemplos de histórias que é na hora que você faz a conexão, como também aconteceu comigo, quando eu ouvi a história da flor. A flor que o homem passou, cortou, levou para casa para enfeitar a sua mesa. E quando eu escutei essa história, o start foi imediato para a ressignificação da experiência de um abuso que eu sofri na infância, de um abuso sexual que eu sofri na infância. E na hora que eu escutei essa história, a história me tirou a caixinha ali do arquivo, desengavetou esse arquivo ali na hora, e eu ressignifiquei a história ali no momento imediato. Mas qual que é a beleza disso? Tanto um quanto o outro, tanto aquele que vai num processo um pouco mais demorado ou aquele que é imediato, isso só se dá porque as histórias, quando bem narradas, quando bem conduzidas, quebra os bloqueios mentais. Quebra os bloqueios mentais. E a gente pode dizer racional e emocional. Então, ele baixa os bloqueios e trabalha exatamente nas suas emoções. Então, o movimento da alma não significa
consciência na hora imediata, sabe? Mas há um movimento que ocorre ali, que você às vezes não sabe explicar, não sabe o porquê, e que bom que não sabe o porquê, porque eu vivo falando para vocês que todos os porquês são invenções da nossa mente, assim explica a neurociência para nós. Então, mas ela está movimentando, ela está te ajudando a ressignificar, ela está envolvendo e trabalhando as suas emoções e as suas memórias afetivas. Então, ela está ali, atuando. Tem uma outra história que tem a ver com essa questão do tema aleatório. Eu fui fazer uma contação de histórias para uma cliente, que na época era cliente minha, ela era dona de uma escola, e eu fui fazer uma contação de histórias lá após o almoço. Mas ela tinha uma cozinheira que era muito boa. Era uma cozinheira muito maravilhosa. E eu me lembro que depois que eu comi alguma coisinha lá, toda vez que eu ia contar a história lá, ela me chamava para almoçar. Ela falou, vem almoçar aqui, vem mais cedo pra você almoçar aqui com a gente. E então, nesse dia eu fui, e ela falou, vem mais cedo, porque a fulana de tal vai fazer macarronada. Ei, rapaz, e ela fazia uma macarronada que, olha, só por Deus. Olha, só lembrar, já dá água na boca, que a macarronada dela realmente era muito boa. A gente sentada na mesa, comendo macarronada, ela me contou que ela estava fazendo algumas mudanças, querendo passar a escola para frente, e eu virei para ela e falei, Carmen, eu tô com uma história na cabeça chamada vaso chinês. Pelo menos a versão que eu encontrei, ela tem esse nome, vaso chinês. Posso te contar? E ela falou, claro que pode. E eu contei a história do vaso chinês, que é a história de uma mulher. Ela caminha todos os dias até um grande lago, preenche 2 vasos de água bem grandes, né? E traz aqueles 2 vasos de água pendurado numa haste de madeira, assim, nas costas. E um dos vasos está rachado. Então, durante o caminho, o vaso vem. E eu sei que ocorre uma confusão ali, um conflito entre os 2 vasos, porque o outro vaso era perfeitinho, era bonitinho, estava todo no seu estado perfeito, jovem, né, jovial, e o outro estava velho, gasto, rachado. Então ele pede para a dona jogar ele fora, porque ele já não presta mais para nada. E a dona leva ele até lá fora e mostra o caminho. Então ela mostra o caminho que todos os dias ela pega para buscar água, e ela diz, esse caminho só é florido por conta das gotas que você deixa cair todos os dias. Então, se eu posso ter um caminho mais bonito, mais florido e enfeitar a minha mesa, é por conta do seu rachado. Quando eu terminei de contar essa história para aquela mulher, ela disparou a chorar. Mas ela chorava, que as lágrimas pingavam no prato de macarronada, assim, e eu, sem entender o que estava acontecendo, eu suspendi, eu falei, misericórdia, perdi a cliente. Nunca mais ela vai me chamar. Acabou agora. E aí, quando eu fiquei calma, né? Eu fiquei calada, eu sempre fico calada depois de narrar uma história. Ela virou para mim e ela falou, você não faz ideia do quanto eu precisava ouvir essa história. E aí ela foi me contar o conflito que ela estava vivendo naquele momento. Então, assim, essa é uma história de uma movimentação na alma e uma conscientização, que a movimentação ocorre mesmo você trazendo ou não a consciência, né? Mas nesse momento ela trouxe a consciência e aquilo iluminou para ela. Ela encontrou um caminho, ela encontrou uma solução e o conflito que ela estava vivendo fez sentido para ela. Então ela conseguiu tomar a melhor decisão que ela poderia tomar ali naquele momento. E falando em tudo isso, vamos para a próxima pergunta, que é como eu posso escolher, então, um conto que venha contribuir com a temática. Eu acho que já deixou claro que não é pela temática que escolhemos uma história, porque a temática ela vai levantar os bloqueios mentais, porque normalmente o cliente vai se sentir julgado, e se ele não concorda com o que o personagem vivencia, se ele não concorda com o final da história, se ele não concordar com alguma coisa ali, ele vai, sabe, levantar as justificativas, as argumentações, que são as mesmas argumentações e motivos que ele utiliza para se manter na dor. Então, assim, não resolveu, não fez o movimento na alma. Tem 2 formas erradas de fazer isso. Escolher uma história que possa contribuir com a temática relação disfuncional ali de um casal. Primeira forma é o tema, já vimos isso. Então, eu vou escolher histórias que tragam temas de casais ou que tenham relações disfuncionais. Pronto, essa não é uma forma que vai ajudar a provocar o movimento ali no casal, tá? A segunda forma
de você escolher a história, ou na hora de narrar a história, é colocar a sua interpretação na história, ou aquilo que você acha que aquela história quer dizer. Essa história diz para mim tal coisa, então eu vou narrar ela porque eu acho que ela diz sobre esse assunto, ou sobre esse tema, e eu acho que pode ajudar. São duas formas errôneas, que vai fazer mais os seus clientes levantar os bloqueios do que baixar os bloqueios e você atuar no lugar onde precisa atuar, que são nas memórias emotivas e nas emoções, nos conflitos que o casal está vivenciando. No conflito. Então, qual é a maneira certa de você escolher um conto, mesmo que ele pareça aleatório, o tema é aleatório, mas a escolha não é aleatória, pelo conflito. Os contos de tradição oral, ele não traz apenas um conflito, ele traz vários conflitos. Traz conflitos relacionais, traz conflitos de meio ambiente, traz conflitos internos, todos eles trazem conflitos internos, porque eles tratam exatamente dos conflitos da humanidade, dos conflitos que nós humanos vivenciamos no nosso cotidiano, por isso eles sobrevivem há milhares de anos. Então, você vai estudar o conto para saber quais são os conflitos existentes ali naquele conto, e são vários. E estudar o conto para descobrir quais são as emoções que aquela história, ao ser narrada, pode aguçar no outro. Você pode ativar aquela emoção no seu escutador. E o conto, ele é uma montanha-russa de emoções. Ele também não é uma emoção, ele é uma montanha-russa. Então, você vai estudar isso. E aí, ao estudar, o que você vai fazer? Você identificou que o conflito de uma história, numa história que você estudou, há um conflito X, que o seu cliente está vivenciando o mesmo conflito, e o conflito não é a temática. Quais são os conflitos existentes naquele casal que está fazendo com que o casal tenha uma relação disfuncional? Qual é o conflito que está rolando ali? E são vários, muitas vezes. E aí eu vou identificar esses conflitos, como eu já estudei, pode ser uma história só, tá? E vi os conflitos existentes ali naquela história, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa história, vou narrar essa história de forma que eu potencializo o mesmo conflito na história, que é o conflito que o casal tá vivenciando. Conflito X no conto, conflito X no casal, ou um ou os dois. Eu posso trabalhar um só, um dos casais. Quando você trabalha um, o outro vai meio que pegando carrocinha ali. Então, o que acontece? Conflito X no conto. Lembrando que o conto tem vários conflitos. Tem conflito X, Y, Z, W, B, A, beleza? Mas tem um conflito Y ali no conto, que é o mesmo conflito Y do cliente. Então, na hora de eu narrar a história, eu vou potencializar, através da minha narrativa, o conflito Y, sem deixar os conflitos X, Y, Z, A, B de fora. Okay? Eu só vou potencializar na minha narrativa. Por isso que eu digo que, quando se trata de narrativa, o poder do conto não está no conto em si, mas em como você narra. Ontem me perguntaram assim, quando eu falei essa frase, né? Como é que fica a biblioterapia? A biblioterapia é uma outra ferramenta. Provoca movimento da mesma forma. Provoca movimento na alma do mesmo jeito. Quando você lê uma história, te provoca movimento na alma também. O Karnal tem uma história que é muito interessante, que desde muito cedo ele lê Hamlet, que é um livro de cabeceira dele. Ele está sempre relendo Hamlet. Por quê? Porque a cada vez que ele relê aquele livro, ele vivenciou já uma série de coisas, então ele está diferente. Cada vez que ele lê, ele aprende mais com aquele livro, ele descobre coisas novas naquele livro, e aquele livro mexe com ele de formas diferentes. Você vê? Mas é ele que está lendo, não é alguém que está contando, narrando para ele. É ele que está lendo. Então, ele vai ler a partir das experiências dele, ele vai visualizar as coisas do jeito dele. O poder da narrativa está em entregar as imagens certas para o escutador, para que o escutador crie as imagens, carregada de elementos sensoriais. Isso nós encontramos na leitura também. E aí você, na hora de narrar, você potencializa o conflito existente e deixa, não pergunta o que acharam, não pergunta quais as conclusões tiraram, deixa o conto agir e volta para suas outras ferramentas, volta a trabalhar de outras formas, com outras abordagens, só narra a história e deixa,
verifique o resultado disso sem pressa. Porque o que é imediato numa narrativa bem conduzida é a quebra de bloqueios e a movimentação interna, não é a consciência dessa movimentação interna. A consciência ela pode ser que venha de forma instantânea, como pode ser que não, como foi a história do burrinho. Mas pode ser que sim, como foi a história da Carmen, como foi a história da Flor para mim. Mas a escolha não é aleatória. Outra forma de você escolher uma história que possa contribuir ali para uma relação disfuncional é a intuição. Você está escutando a temática, você está escutando os problemas, você está lá tratando, ajudando o seu casal a se resolverem, a crescerem. E, de repente, um conto te surge na cabeça. Te surge, você lembra de uma história, como foi o meu caso com a Carmen. Eu estava sentada com ela, comendo macarronada, a gente não estava falando de absolutamente nada que tivesse a ver com a história do vaso chinês. Mas a história veio na minha cabeça e ela ficou na minha cabeça. Aí eu falei para ela, eu falei, eu tô lembrando uma história que eu posso te contar? E ela falou, claro, e aí eu contei. Foi intuitivo, eu percebi. Hoje eu sei, depois que eu fui estudar constelação, eu entendi, porque quando isso aconteceu eu não sabia sobre constelações, eu nem sabia o que era isso. Depois que eu fui estudar constelação, eu entendi, eu captei uma informação do campo e o campo me solicitou a história. Então eu contei a história para ela. Muita gente chama isso de intuição, chame o nome que você quiser, entendeu? Mas isso também funciona. Porque você vai lembrar de uma história, qual é o complicado nesse caso? Que eu vivenciei, então eu estou falando por experiência própria, que você também pode chegar a vivenciar isso. A história vir na tua cabeça, você falar assim para você, não, mas essa história não tem nada a ver, não vou contar essa história, não sei nem por que eu estou lembrando dessa história, não, se eu contar essa história aqui eu vou estar achada de doida, não, vai me trazer problema do que me trazer solução, então eu vou deixar essa história de lado. Aí tá um grande erro, porque o máximo que vai, mal não vai fazer, entendeu? O máximo que falar, gente, eu tô com uma história na minha cabeça, eu não sei o porquê, mas eu me lembrei dessa história. Não me pergunte por quê. Posso contar para vocês? E aí conta, porque quem vai ouvir essa história são os seus escutadores, então deixa eles fazerem a conexão. Como numa história nós temos diversos conflitos existentes na história, eu tenho quase que certeza que algum conflito ali vai fazer sentido para eles e vai ajudar eles em algum lugar e vai movimentar a alma ali em algum lugar. Ou você pode trabalhar de forma mais consciente, sem dispensar essa intuição, você também pode estudar a história. Você conhece uma, duas histórias? Você conhece quantas histórias? Então, para e estuda essa história, verifica quais são os conflitos existentes ali da história. Não é aquilo que você acha, mas é o que está lá na história. E a história é muito clara, porque ela nunca quer dizer nada, mas ela diz, então está lá no conto. E aí estuda, olha para aquilo mesmo, de fato, do jeito que está lá. Como é que você faz isso? Como é que você potencializa? Tá bom, Sandrine, estudei, vi o conflito, como é que eu potencializo? Por exemplo, tem uma história que eu narro bastante aqui para vocês, que é a história do conto e da verdade, que é a história da velha que bate na porta de casa, em casa, ninguém abre, vocês já devem ter ouvido, né? Se não ouviu, procura aqui no meu canal, o Conto e a Verdade. No canal do YouTube e no Instagram também tem. Então, o que eu faço? Há um conflito ali existente naquela velha. Ela tem uma emoção que ela vivencia ali, que é muito forte, que é o da rejeição. Isso fica muito claro na história. A maneira como eu vou narrando essa sequência de acontecimentos vai fortalecendo a emoção da rejeição. Tanto que a maioria das pessoas começam a sentir pena da velha mulher. Mas fala, nossa, então eu vou gerando empatia nos escutadores quando eles ouvem essa história. Então eu digo, aí abriram a porta e fecharam a porta na cara dela. Aí ela foi bater na porta da segunda casa, e as pessoas da segunda casa olharam pela janela e nem quiseram abrir. Então eu vou reforçando o ato de que ninguém a recebe. Então ela bateu na porta de casa em casa em casa e ninguém abriu. Ninguém lhe deu nada para comer ou para beber. Cansada, ela foi até o centro do vilarejo, lá bebeu um pouco de água da fonte e sentou-se para descansar. Quando chega nesse ponto, já está todo mundo sentindo o que aquela velha sente.
E eu não precisei falar absolutamente sobre nenhuma emoção. Nenhuma emoção. Eu não disse que ela ficou triste. Eu não disse que ela se sentiu rejeitada. Essa é a minha interpretação. Entendeu? Porque pode ser que tem gente que escute isso e não perceba que ela foi rejeitada. Porém, sinta o cansaço dela, de muitas tentativas que ela fez, que ela, né, experienciou e nenhum resultado. Então, talvez tenha escutador que vai se apegar aí, que vai fisgar aí, porque talvez ele esteja vivenciando isso. Um cansaço tremendo em tentar e não conseguir. E ele não faz conexão com a rejeição. Então, eu fortaleço criando imagens, narrando as imagens das ações do personagem. Não preciso dizer que ela foi rejeitada. Às vezes o escutador nem se tocou. Aí quando eu falo que ela foi rejeitada, se eu falo, né, se eu corro esse risco, por exemplo, que é um risco, eu mato o conto para aquele que não percebeu que ela foi rejeitada, para aquele que não fez essa conexão. Eu mato a história para ele, eu mato toda a experiência que ele poderia vivenciar com aquela velha mulher, porque eu disse que ela foi rejeitada. E ele não foi essa conexão que ele fez, emocional. Ele fez uma outra conexão emocional com aquela velha mulher. Então, eu só vou narrando ações e eu vou fortalecendo a ação do personagem. Então, é isso que é fortalecer o conflito. Então, independente da emoção envolvida, eu não narro a emoção. Eu não falo que o personagem estava assim, ou assado, durante o acontecimento da história. Porque é a chance do escutador adentrar ali e viver, de fato, aquilo que o personagem está vivenciando. E dali ele vai tirando os seus ensinamentos, os seus caminhos, as suas conclusões. Ele faz isso. Não é a gente que faz isso para ele. É ele, sozinho. E é lindo esse processo. Sabe, todos nós somos capazes disso. Todos nós somos muito capazes desse processo. É muito lindo isso. Ninguém precisa dizer nada para nós. Nosso coração sabe o caminho, né? Às vezes a gente só precisa abrir a portinha para ele poder se expressar, para ele poder conversar com a gente. E aí o conto permite isso. O conto permite que a gente converse com a gente mesmo, que a gente dialogue com a gente mesmo, que a gente dialogue com as nossas dores, com as nossas feridas, com os nossos conflitos e encontre soluções sozinhos. Soluções criativas. E sabe o que eu acho mais interessante? Isso não é só para aquele que escuta, não é. O processo para quem narra é o mesmo. Você que quer narrar história para os seus clientes também vai vivenciar o mesmo processo. Essa técnica, querendo ou não, ela é auto-aplicável. Mesmo que você não queira aplicar em você, ela vai ser aplicada, não tem jeito. Ao se debruçar sobre um conto, ao dialogar com um conto, não tem jeito. Você vai ser tocada, você vai ser mexida, suas emoções vão vir à flor da pele, só que vai ser uma sensação boa de encontro, de diálogo, de lugar mesmo, em que não devemos escolher histórias pelo tema, porque o tema é pouco importa. Eu vou falar uma coisinha para vocês. Sabe quando o tema é bom? Quando você o utiliza como metáfora, não quando você vai narrar uma história, conduzir uma história, conduzir a mente do seu escutador para vivenciar aquela experiência do personagem. Aí você pode falar do tema. Então, vamos ao exemplo do patinho feio. Meu cliente tem o tema de adoção, eu uso o patinho feio como metáfora. E aí eu digo, você conhece a história do patinho feio? Eu acho essa história muito interessante porque é um ganso que foi criado por uma família de patos. E ele sofre uma série de bullying ali, e ele ele não se sente pertencente em momento algum, até que chega um momento ele vai embora, ele não aguenta ficar ali naquela família, porque a família toda, a mãe, mesmo que tente, né, a mãe adotiva, tenta, mas não adianta. O patinho feio não embala no mesmo esquema dos irmãos, até que a própria mãe adotiva desiste dele, né, e fala, não, chega, realmente você não vai dar conta mesmo da situação, e ele vai embora, e aí ele encontra a família de gansos, e aí ele passa a ser pertencente. E eu acho essa história muito interessante porque muitas vezes a gente faz muito isso, a gente quer fazer do mesmo modo
que um outro sistema faz, que uma outra família faz, mas não é a forma como nossa família faz. E aí a gente se sente deslocado. Então, percebe? Você usa a história como uma metáfora, só para explicar algo. Isso movimenta? Também movimenta, do mesmo jeito. Só não há a vivência da experiência. O escutador não vive a experiência do personagem, que é uma outra coisa que eu falo aqui. A técnica NTN, que é a narrativa terapêutica neural, ela é de fazer você vivenciar uma história que você está ouvindo, como se você estivesse vivendo mesmo. Aí você vai sentir, você vai se envolver, você vai se colocar no lugar do personagem. E é uma das formas, pela neurociência, é a única forma da gente ressignificar as nossas memórias afetivas, da gente ressignificar as nossas experiências. É com outras experiências. Não há outra forma da gente fazer isso. Então, com uma narrativa, e não usando a história como metáfora, com uma narrativa, você é capaz de ressignificar as suas experiências. A metáfora, ela vai te trazer consciência para algumas coisas, ela vai te esclarecer coisas, ela vai te mostrar coisas, mas ela não vai te ajudar a ressignificar. Então, é isso, galera. Ficamos por aqui hoje. Muito obrigada. Um beijo enorme para vocês. Boa semana. Até amanhã.